Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma live com o mestre Luiz Antônio Rocha, que já já vai entrar aí, esperando a solicitação. Oi, Bibi Mioto, Jesus Borges, Milena. Desapareceu aqui. Oi, Giedre, tudo bem? Alexia. Nossa, que bom, sejam bem-vindos. Luiz chegou aí. Boa noite, Oi, mestre. boa noite. Tudo Tudo bom, bem? gente? Tá Seja frio aqui. bem-vindo. Já vi que tem uma grande amiga minha nos assistindo, Arlete Heringer. Seja bem-vinda, Arlete. Fico muito feliz aí de você estar acompanhando aí o nosso trabalho. Gosto muito de você, e você sabe disso. Muita Jesus Borges, nossa, uma celebridade. Muito legal, Gabi. Enfim, vamos esperar o pessoal Isso, chegar. vou colocar aqui o comentário pra gente falar do que é. Não vai me deixar me agitar sozinha hoje, hein, mestre? Com certeza. Enfim, para quem não viu, semana passada, né, eu iniciei. Eu ainda estou ainda muito impactado com a live passada e eu estou me superando porque eu não sou uma pessoa tecnológica e nunca tinha falado para tanta gente assim. Teve uma hora que teve mais de 1.000 pessoas na live e mais ou menos a gente segurou a live inteira com 400 pessoas, acredito eu. Então, assim, é muita gente e não é fácil falar durante uma hora, né? Eu queria dizer que eu me preparo um pouquinho antes de entrar aqui, é quase uma estreia, tenho nervosismo, é... então eu começo a me preparar às 5 horas da tarde, e aí eu medito, eu faço toda uma série de exercícios de aquecimento, faço um chazinho, acendo meu incenso, para poder estar aqui, para poder conversar com vocês e responder as perguntas de vocês. O sucesso foi tão grande que a gente resolveu fazer toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira, às 9 horas, eu e a Gabi vamos estar aqui conversando sobre os bastidores, né, do processo é, artístico, enfim, todos esses papos que interessam. Eu, né, queria saber se eu posso começar, Gabi. Pode, já estamos aqui há uns 4 minutinhos. Acho que a gente pode introduzir já. Tem uma galerinha online. Ah, legal. Tem uma coisa aí, tá vendo? Tem tanta gente que me chama de mestre, mestre, mestre. Eu não sou mestre, né? Então, isso é importante dizer também que mestre é uma forma carinhosa que a gente se chama, assim como eu chamo os alunos também de mestre, né? Eles são meus mestres e é essa recíproca, né? Então, a gente se trata assim nas aulas. Eu chamo eles de mestres e eles me chamam de mestres. Não que eu seja mestre, né? A minha formação é de cinema, não é de artes É cênicas, mestre, é mestre, é mestre. mas enfim, mestre é quem está do nosso lado, não é verdade? Então, é essa pessoa que está do nosso lado que é o nosso mestre. Então, vamos lá, Gabi. Vamos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sempre começo nossos encontros com uma breve meditação. Na semana passada foi tão forte que eu acabei caindo e entrando em outro lugar, então eu vou fazer uma meditação hoje diferente. Vou abrir, queria que está bastante frio e eu queria que todo mundo aquecesse as mãos, tá? Boa noite, Isa. Vamos aquecer as mãos, né? Todo mundo já fez essa experiência, né? Quando está frio, enfim, independente de quando está frio, vamos ter um. E a mão, quando começar a ficar quente, oi Wagner, quando a mão começar a ficar quente, a gente vai perceber um calor, né? E a gente vai tratar esse calor, a gente vai como se fosse uma massinha de bolo que a gente estivesse fazendo, uma massa de pão, né? A gente vai dando um volume para essa energia quente que é produzida pelo nosso corpo, né? Então a gente vai fazendo com que essa energia crie esse volume e a gente vai cuidar desse volume, percebendo
essa bola de energia quente que a gente está produzindo, né? Com muito cuidado, com muito carinho. Podemos imaginar o mundo aqui também, né? Colocando esse calor, aquecendo esses corações que estão com bastante dúvida nesse momento, né? E aí a gente vai pegar essa energia com todo cuidado, como se fosse um cristal, e a gente vai trazer para o peito da gente, o plexo. E a gente vai transferir essa energia para o nosso corpo. A gente vai começar a aquecer o nosso corpo, ouvindo o coração da gente e ouvindo a nossa respiração. Vamos oferecer essa energia para o planeta. E assim a gente começa o nosso papo. Espero que tenha... Oi, Fábio, que é o Dani, fofo. Enfim, eu vou evitar ler quem chega, porque senão eu acabo não me Você prefere que eu me desative os concentrando. comentários, Luiz? Para você Não, concentrar mais? não, não, pode deixar, fica tranquila. Nicolau, gente, é tanta gente Oi, bacana. Dani! Mas enfim, vamos lá o que interessa, né? E, antes de falar, eu me propus a falar que tipo de artista que a gente quer ser e também a questão da TV Globo, né? Que a maioria das pessoas que me procuram com sonho de estar na TV Globo, né? Então, mas antes de falar dessa segunda pergunta, eu acho que a gente tem que partir do princípio, né? Porque eu considero que todo artista é uma possibilidade, ser artista é uma possibilidade que o ser humano tem, é, uma possibilidade que todo ser humano tem, independente da carreira e do ofício, né? Eu acho que todo mundo nasce artista, né? A criança, quando brinca, ela canta, ela brinca, ela é artista, né? A minha secretária aqui, quando ela canta, lavando a louça, ela é artista, né? Quem diz que ela não é artista, né? Então, assim, eu acho que todo mundo tem um artista em potencial dentro da gente. Todo ser humano é artista por natureza. A gente já nasce com esse dom, né? A diferença é que alguns se dedicam, né? E aí viram grandes artistas e outros não. Outros vão ser bancários, vão ser médicos, vão ser arquitetos, mas todos nós somos artistas, né? Eu acredito muito nisso, né? Então, quando eu escalo, o meu radar, quando eu penso em escalações, em atores para fazer, ele é muito amplo. Ele não está focado somente em achar atores, né? É claro que eu penso em achar bons atores, mas o meu radar ele é amplo, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, a Priscila Tozan, se eu não me engano, uma menina cantora que apareceu no The Voice, que cantava na porta do metrô, né? Se eu tivesse passando, quando eu estivesse escalando uma novela, se eu estivesse passando e tivesse visto aquela menina cantando, com certeza eu teria convidado ela para fazer um teste para a novela que eu estivesse fazendo, né? Então, eu acredito muito nisso, nessa amplitude quando a gente pensa em ator, né? E eu falo uma coisa muito forte, que eu até fico um pouco espantado com o que eu falo, que assim, eu não preciso de atores para fazer televisão, né? Eu preciso de ser humano, né? Se ele for um ator, um excelente ator, facilita bastante e é muito melhor, não tenho dúvidas disso. Mas eu parto que todo ator é ser humano e que todo ser humano é um artista, né? Então essa é a minha lógica quando eu penso na construção do ator mesmo, né? E eu acho que o que diferencia isso é o artista que a gente quer ser, né? Eu posso ser um artista que só queira fazer televisão, né? Ou queira ser uma celebridade, aquele artista que eu costumo dizer que dança, que nada na superfície, né? É um artista que quer mais a fama, que
que é muito vaidoso e que botou na cabeça que quer fazer televisão, né? Então, para mim, esse ator, ele nada na superfície, ele não quer mais do que ser famoso, né? E existe outro ator que, no meu ponto de vista, é muito mais interessante, que é o ator criativo, é o ator que não tem medo e que vai fundo, que mergulha na profundidade, né? Esse ator, eu acho que ele é muito mais interessante, né? Então são dois tipos de atores assim que eu considero. Aquele ator que realmente que escolheu o ofício de ser ator e ele vai numa dedicação infinita, e aquele ator que faz um curso de ator e acha que já é ator e que não precisa fazer mais nada, conseguiu o DRT e acha que já é ator, né? Eu acho muito impressionante assim as pessoas. Eu dou muita aula, eu dou e eu faço aquele questionário que eu falei na aula passada e eu pergunto algumas perguntas. Uma delas é quem foi Arthur, né? E é uma coisa muito impressionante. Numa turma de 30, às vezes uma pessoa sabe quem foi Arthur, né? Então eu fico assim muito chocado. Aquilo bate para mim como uma violência muito grande. Eu não posso conceber uma pessoa que diz ser ator ou que acabou de sair de uma universidade e que não sabe quem foi Arthur, que não sabe quem foi Cacilda Becker, né? Isso para mim não existe, né? E aí eu fico pensando o grau de interesse que aquela pessoa tem, né? Em relação à carreira de ator ou de atriz, né? Então isso realmente eu fico muito chocado com a qualidade de atores que eu recebo, né? E eu fico muito perplexo com isso, né? Então eu acho que tem uma diferença. A Ariane Minuschini, ela fala muito, ela compara o ator ao atleta, né? E eu acho essa comparação muito feliz, porque ela fala que o atleta, ele treina o ano inteiro, 8 horas por dia. Ele muda a alimentação dele, ele muda a forma de viver, ele dorme cedo, ele se cuida, né? Para, às vezes, no final do ano, fazer uma prova que dura 15 minutos. Às vezes a prova é um salto, né? E então você vê o quanto de dedicação que ele teve o ano inteiro para ter 15 minutos de fama. Nós, atores, eu me pergunto o que, que a gente faz diariamente pela carreira da gente, né? Eu faço essa pergunta para mim também, eu como diretor, o que, que eu estou fazendo hoje pela minha carreira? Como eu estou me alimentando? Não é me alimentar somente quando eu tiver trabalho, né? Isso é uma consequência da sua preparação. Você vai ter trabalho se você se preparar. Se você não se prepara, você, quando tiver o trabalho, você vai ter um trabalho dobrado, né? Então, eu acredito muito nesse dever de casa do ator, nessa preparação, né? A gente pode trabalhar sozinho. É muito importante que a gente tire o tapete da sala, que a gente possa se aquecer, que a gente possa trabalhar, fazer exercícios, enfim, mesmo sozinho. Isso é fundamental, é possível, né? Nós temos que ter um tempo diário para que a gente possa se alimentar como ator, né? Eu acredito muito nisso. Aliás, eu só acredito nisso. Quanto mais eu me alimento, quanto mais eu me fortaleço, quanto mais eu me preparo, mais interessante eu vou ser e mais preparado eu vou estar, né? Então, aquele ator que diz, terminou a universidade ou um curso profissionalizante, já tem o DRT e não faz mais nada, fica esperando o telefone tocar para dar trabalho, realmente esse cara vai ver, né, a locomotiva passar e não vai conseguir absolutamente nada, né? Por quê? Fazer televisão, eu trabalhei 17 anos em TV, né? Eu trabalhei bastante tempo, lancei muita gente, e assim, a gente dá vários exemplos que, na verdade, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa, por exemplo, muito justificando a minha primeira fala, né, que a gente não precisa de ator para fazer TV, né, um exemplo como a Grazi Massafera, né? A Grazi foi colocada, né, para fazer novela sem ter a preparação para fazer, né? Ela não sabia absolutamente nada sobre a carreira de ator.
né? O que acontece com a Grazi é que ela tem um carisma muito grande, né? E aí, ela, apesar de não saber, e ela foi extremamente crucificada por não saber e foi colocada lá, ela venceu pelo carisma e pela dedicação dela em querer aprender. Eu acho que o grande mérito da Grazi foi querer aprender, saber que não estava pronta e querer aprender, e ela correu atrás. Ela fez muitos cursos, foi muito bem preparada e teve a sua grande virada naquela minissérie do Valcir Carrasco, que eu não lembro o nome, onde ela fez a Verdades secretas. Verdades Secretas, que ela fez a carreira. Então, assim, ela não era atriz, né? Então, é possível não ser ator e fazer televisão? É, né? No caso dela, ela correu atrás e hoje ela consegue resultados muito, muito legais, né? Eu tenho Sem dúvidas dúvida, se ela vai cresceu conseguir. muito. Eu tenho dúvidas se ela vai ter o mesmo resultado e se também ela quer, que eu acho que é uma outra questão, no teatro, né? Porque eu acho que o teatro é a base de tudo, né? Um ator que faz televisão, não necessariamente ele faz teatro. Um ator que faz teatro, com certeza ele faz televisão, Faz né? tudo. Então, eu faz tudo, faz cinema, faz TV, faz o que for, né? Um ator preparado, não é um ator que diz que faz teatro, mas não faz teatro, né? Então, assim, eu sou muito apaixonado pelo teatro, eu comecei no teatro, eh, e, e eu, sabe, eu respiro teatro, respiro arte, né? Então, eu acho que, assim, para você fazer televisão, você tem que fazer teatro, porque a concorrência é muito grande. Se você não você não difere, né, dos outros em qualidade, é muita gente para o mesmo lugar. Eu estava tentando fazer uma conta aqui, por exemplo, a TV Globo, ela tem 3 novelas no ar durante o ano, mais ou menos. Né? Cada novela, vamos pensar que tem 60 atores, que é um número que é bastante razoável. Né? Desses 60 atores que estão numa novela, 30 normalmente são atores contratados da própria emissora. E aí, de repente, a gente tem uma margem para contratar 30 pessoas do mercado. Se a gente considera esse número, multiplica o 30 por 3, são 90 atores que, a princípio, estou dando uma hipótese aqui muito chutada, tá? São 90 atores por ano, porque uma novela demora 8 meses, 9 meses. 90 atores, talvez, aí tem as produções que estão começando. Vamos pensar, 9, 9, 18, são 180 chances que o ator tem para fazer uma novela durante um ano na TV Globo, digamos assim. Não estou contando séries e nem Malhação. Estou contando só as 3 novelas que estão na grade E que até convencional. muito pouco tempo atrás eram as únicas possibilidades de audiovisual que existiam, né? E agora, Exatamente. felizmente, está se abrindo. Então, assim, 180 é um número muito pequeno para a quantidade de atores que existe no mercado, né? Então, assim, o ator que pensa que fazer televisão, que bota na cabeça, eu quero fazer televisão, esse ator vai viver um pesadelo, não é um sonho. Porque a possibilidade dele entrar é muito pequena, são 180 vagas por ano, né? Digamos assim, tá? Eu sei que pode ser mais, pode ser menos, mas a gente acaba criando uma obsessão em querer fazer televisão, né? Que se eu não estiver lá, eu não sou ator. Nós não escolhemos ser atores para fazer televisão. Eu não escolhi a arte porque quero aparecer na TV Globo. Eu escolhi por uma razão muito especial, né? A arte é um chamado sagrado, e a gente tem que respeitar esse chamado. É um poder que a gente tem de poder contar uma história e essa história tocar as pessoas, né? Isso é uma coisa assim que realmente eu fico muito triste quando as pessoas me procuram, assim, eu quero fazer televisão, mas o que você já fez antes? Não fiz nada, né? Qual é a última peça que você viu? Foi há 7 anos atrás. Poxa, essa pessoa não está respirando teatro, essa pessoa não está respirando arte, essa pessoa não tem o menor interesse em conhecimento, ela quer fazer televisão. Então, esse ator, eu acho que ele não tem muita chance quando ele diz que pretende fazer televisão. Né? Então, eu não sei se eu respondi as perguntas. Na verdade, é um tema muito amplo e muito complexo. Eu adoro falar, mas
acho que a gente tem um limite de tempo aqui, porque eu quero abrir para as perguntas, e eu acho que dentro das perguntas a gente também vai poder voltar a esse assunto, né? Eu tinha até muito mais coisa para falar, né? É isso aí. Olha, a gente já tem algumas perguntas aqui na caixinha que a gente vai pegar. Se você quiser fazer alguma pergunta relacionada ao tema ou alguma outra dúvida, coloca nessa caixinha de interrogação que tem aqui, pra gente, que o Luiz Deixa eu vai tomar um responder. chá aqui que eu preciso... Então, veio aqui uma pergunta da Thay Xavier. O que um diretor espera de um ator-atriz na hora de uma avaliação? Olha, na hora de uma avaliação no sentido de um teste, porque a gente normalmente, quando um ator termina uma novela, existe uma avaliação que os profissionais que estão envolvidos diretamente com aquele ator, os diretores, produtores de elenco, enfim, o produtor da novela também, existe uma avaliação feita por vários profissionais para avaliar o desempenho daquele ator durante a novela. Né? Isso é uma coisa. Eu acredito que a sua pergunta está muito relacionada ao teste. Né? É uma excelente pergunta, Thay. Excelente. Só para completar, essa avaliação que as emissoras fazem dos atores, e não só dos atores, como dos profissionais envolvidos também, onde eu também sou avaliado, o figurinista é avaliado, e os atores também são avaliados, essa avaliação, ela não é só uma questão do talento, o desempenho de talento, mas sim o desempenho também daquela pessoa, se aquela pessoa chega atrasada, se aquela pessoa deu algum problema, enfim, é uma avaliação bastante complexa, e aquilo fica registrado de alguma forma para um futuro trabalho. Então é muito importante, né, a gente ser um ator muito bacana durante todo o processo, né? Um ator que dá piti, enfim, isso é muito comum, né? Que o ego sobe, e, enfim. Mas Tem eu acho uma assim, quando coisa, eu tô... desculpa te interromper, Fala. mas é porque eu já ouvi você falando uma coisa que eu acho muito importante também, que é sobre o merecimento, né? Que é uma coisa que você leva em consideração. Aí é uma coisa minha, né? Quando eu estou avaliando, na verdade, eu vou me considerar como diretor que está avaliando essa atriz ou esse ator no teste, né? Em primeiro lugar, um ator que chega num teste, não sabe o que fazer e fica fazendo pergunta. Na verdade, a gente está avaliando o ator desde que ele entra no estúdio, né? A forma como ele entra e como ele se posiciona para fazer o teste, aquilo já é uma avaliação, né? Então, assim, se aquele ator chega e não me traz nenhuma proposta, né? Oi? Não, Alguém desculpa, falou porque alguma eu coisa? falei, desculpa, Luísa, eu falei aqui com uma pessoa que está do meu lado. Então, se aquele ator ele entra e não me traz nenhuma proposta, começa a perguntar, eu devo fazer assim, devo fazer assado, não sei o que, será que eu estou bem? Essas perguntas todas eu falo, meu Deus, é um ator super inseguro, né? Então, assim, a forma de chegar no teste você já está sendo avaliado. Eu fiz uma vez uma produção francesa que foi rodada aqui no Brasil com Francis Weber, é um diretor incrível, um diretor de teatro que faz muito cinema. Ele é bem famoso e eu fiz um teste com ele e na época era muito novo, né? Foi muito interessante esse contato, que eu chamei vários artistas muito famosos para fazerem o teste. E aí o teste era só andar, era caminhar de um lado para o outro, né? E eu falei, meu Deus do céu, eu morrendo de vergonha, porque eu falo francês, tinha que traduzir para o ator. Falei, caminha, o teste é esse, caminha para lá e caminha para cá. E aí, cara, foi muito interessante, porque hoje, dando aula, eu entendo que num caminhar a gente descobre tudo, né? A gente descobre se o ator está disponível ou não, se ele trouxe uma proposta ou não. Tem tanta coisa dentro de um caminhar, né? Então, assim, hoje, observando os alunos, observando os atores no palco, né? Eu fico vendo o corpo dos atores, que são corpos no cotidiano, não são corpos preparados para estar na cena, né? Então tem uma diferença muito grande nessa questão aí, né? Na minha opinião, eu costumo, por exemplo, eu fiz um teste, conduzi um teste, talvez um dos maiores desafios que eu fiz na minha vida, foi um elenco infantil, que eu tinha que escalar um bordel
de, de crianças. Era um filme que falava sobre prostituição infantil, do meu querido Foguinho. E foi incrível esse teste, porque a gente fez uma aula de teatro. E dentro dessa aula de teatro, a gente pôde perceber toda a personalidade, todas as características de cada uma daquelas crianças, né? Então isso fez uma diferença muito grande, que às vezes um teste com texto a gente não consegue perceber o corpo da pessoa. Estou falando isso para eu chegar nesse corpo. O corpo, no meu caso, eu percebo, é um critério de avaliação minha muito grande. Se aquele ator tem um corpo disponível ou tem um corpo no cotidiano ou fechado, que não está aberto para nada, né? Então, é isso. Agora, sei lá, aí tem outras, essas duas percepções são minhas, assim, não sei se eu respondi ou não, mas eu acho e tem o fator merecimento, que a Gabi falou, né? Eu dei no encontro passado, eu falei que às vezes um mau teste, você pode até ser aprovado através de um mau teste, né? Mas tem um fator merecimento que no meu caso é muito importante, o que você está fazendo fora daqui, né? Por que eu vou te dar esse papel? Porque, assim, bons atores, quando eu chamo, eu acredito que todos sejam bons atores, por isso eu estou chamando para um personagem, né, para um teste para um personagem. Mas, assim, o que você está fazendo de diferente? Para que eu realmente chegue e fale assim, poxa, você merece o papel. Porque aquela outra atriz também fez tão bem. Mas será que ela merece o papel tanto quanto você, que está ralando pra caramba, ou que está, sabe, fazendo um trabalho muito diferente em outro lugar? Então, tem um fator merecimento, no meu caso, que eu conto bastante. Tá? Eu queria só dar uma parte aqui, Gabi, que todas essas respostas são muito intuitivas, são insights meus e uma lógica muito minha, que eu fui aperfeiçoando durante os meus 35 anos de produção de elenco. Eu tenho amigos e outros profissionais que trabalham de forma completamente diferente, né? Tem amigos meus que não vão ao teatro e são produtores de elenco. E são tão bons quanto eu, mas não gostam de teatro. Isso verbalizado. Eu, no meu caso, eu amo teatro. E eu parto do princípio que um ator que faz a diferença. Né? Um ator que estudou e que pensou a carreira de forma profissional, né, no sentido como se a gente pensa uma medicina, né, o médico ele demora 5 anos, né, se formando, mas não sei quantos anos clinicando, e aí só depois que ele vai ter o seu consultório. Às vezes a carreira do médico demora 9 anos. O ator faz um curso técnico de 1 ano e já está pronto para trabalhar. Eu não acredito nisso. Né? Eu acredito naquele ator que realmente escolheu ser ator, o ofício do ator, e se dedica grande parte de todo o seu dia, né, na sua carreira. Né? Ou é lendo um livro, ou é indo ver uma peça, se reciclando, fazendo uma aula de línguas, que é muito importante, entendeu, para o ator, poder ler um livro. Além do mais, são coisas que fazem a nossa criatividade abrir, aflorar, e a gente ter ideias de coisas bacanas para fazer. Né? E aí as possibilidades começam a acontecer com mais frequência. Tem uma coisa, eu não consigo, eu vou ficar na taia aqui o tempo inteiro. Tem uma coisa que eu gosto muito, aqui, mas tudo bem, pode acabar. Não, mas o ator ele trabalha muito com o ego, né, com a vaidade, né? Então assim, eu admiro muito a simplicidade. Um ator que chega se achando, né, esse ator para mim ele, né? Então acho que a simplicidade, nossa, dei muitas dicas aí, hein? Muitas. Por isso que você é maravilhoso. Vamos lá. Cadê, gente? Eu tinha visto aqui. Aqui, acho que essa é interessante. É ruim negar um teste por não se sentir preparado para determinado papel? Ita, claro que não. Isso eu sempre falei, na passada, no encontro passado, eu falei que um não, às vezes, é um sim. Normalmente, na maioria das vezes, é um sim. Eu acho que a gente sabe quando a gente está preparado, a gente sabe se eu devo fazer ou não, a gente intui, tem uma intuição nossa que a gente usa muito pouco e a gente tem que conversar com a gente. Né? Às vezes, amigos meus me ligam, você acha que eu devo fazer isso?
eu não posso responder por ele, mas ele tem que intuir se ele está querendo fazer aquilo, se realmente aquilo vai fazer diferença para ele ou não, e se ele está preparado para aquilo, ou às vezes é só assim, preciso de dinheiro. Não é para mim isso, eu não quero fazer isso. Eu não gostei desse personagem, mas eu preciso de dinheiro. E é muito honesto, eu vou fazer por causa de dinheiro, né? Mas assim, eu já tive vários casos. Rodrigo, estou tentando lembrar o nome do ator. é, Ele fez Coração de Estudante comigo. Rodrigo, não é Dourado, não. Esqueci, um menino bem interessante. E ele estava estudando, não vou lembrar o nome dele. E, numa época, eu acho que eu escalei ele para Malhação. Chamei ele para fazer um teste para Malhação, fiz Malhação durante muito tempo. E na época que eu chamei ele para Malhação, ele falou, não, eu não vou fazer o teste porque eu estou estudando, né? Eu quero me formar, eu quero ser um ator interessante. Aquilo, na época, eu falei, poxa, tá recusando um teste para a TV Globo para fazer Malhação, né? Aquilo, na época, eu era muito jovem ainda, acho que uns 20 anos atrás, mais talvez, eu falei, nossa, bacana. Mas eu, particularmente, eu adoro, né, quando um ator me diz não. Eu acho, é óbvio que vai me dar mais trabalho, que eu vou ter que correr atrás de outro, né? E aí depois eu fui fazer Coração de Estudante, uma novela que tinham muitos jovens, que eu lancei muita gente, inclusive a Aline, acho que foi a Aline Moraes, eu não lembro se eu lancei ela. Eu acho que ela fez Coração, mas eu não lembro se ela fez. Eu acho que foi em Coração de Estudante que eu lancei ela. Eu não sei se foi em Mulheres Apaixonadas ou lá. Mas enfim, uma novela que tinha muitos jovens, que eu lancei muita gente. E aí aí eu chamei ele de novo. E aí ele falou, já me formei, agora eu vou fazer o teste. E pegou o trabalho, né? Então, Demonstra assim, uma consciência maior do que tá. É aquilo, né? Do que você quer ser como artista. exatamente, responde a primeira pergunta. Tem muito a ver, tem muito a ver. Então. É. Desculpa, gente, eu tava procurando aqui um. Ah, achei um comentário aqui que eu acho que é uma pergunta legal. Da Raquel Palmerim. Raquel, boa pergunta. Eu estou vivendo uma experiência única, né? Eu comecei a dar um curso antes da Covid e com uma turma com 30 alunos. Eu dei esse exemplo no encontro passado também. E aí eu falei, caramba, e agora? Como é que eu faço com essa turma que começou e aí eu falei, vamos adiar e vamos esperar normalizar, mas não achei justo. E para mim, eu falei, não vai dar certo fazer online, teatro, corpo. A minha aula é muito focada no corpo. A gente trabalha o corpo em todos os exercícios, o corpo é fundamental. E aí eu falei, não vai dar certo. E aí eu estou me surpreendendo muito. Eu resolvi continuar com o curso online e está sendo uma experiência incrível para mim e para os alunos. É possível sim, né? E está sendo muito interessante. Existem várias possibilidades. Uma delas é a gente ler os mestres, né? A gente esquece dos mestres, né? Tem muito livro bom, né? Tem muito livro com exercícios que eles vão conduzindo a gente. Então, eu acho que se a gente puder parar um tempo do nosso dia para se dedicar 2 horinhas, né? Assim como a gente para fazer a nossa comida, a gente, pô, agora eu vou me dedicar à minha carreira, né? Então, é possível sim a gente ler. Vou parar 2 dias e vou pegar esse livro para ler, né? Eu fico percebendo muito uma coisa, não sei se tem a ver ou não, assim, os interesses, né? Sou muito procurado, as pessoas me procuram muito e às vezes eu evito botar coisas pessoais nas minhas redes sociais. Eu coloco mais coisas de trabalho. Mas às vezes aí eu boto assim um vídeo do Peter Brook, maravilhoso, que eu amei, assim, nossa, que mexeu comigo, eu boto. Às vezes tem 10 likes, nenhum comentário. Aí eu boto um prato de comida que eu fiz, enfim, 400 likes. Eu falo assim, não é As pessoas deviam possível. estar com fome, Luiz. Só pode ser. Aí eu fico assim, cara, cadê o interesse das pessoas
né, pela arte, né? A arte não é só sou ator e vou fazer. Não, ela é diário, é um exercício duro, né? Mas é possível sim. Eu acho assim, trabalho de corpo é sempre bom, tem que fazer, tem que soltar o corpo, bota uma boa música, você curta e se solte, né? Dance, dançar é um belo exercício, vamos dançar diariamente, né? Então ler, dançar, experimentar, decore um texto e faça um texto para você no vídeo. Tem várias possibilidades, né? Tem muitos exercícios, mas assim, não sei, faça, malhe, caminhe, caminhar é muito bom, né? Ô, Luiz, o que você Faça acha de dar como exemplo de exercício? Eu não sei se dá para falar aqui na live, se não der, tudo bem, mas sem spoiler, hein? sem spoiler, eu ia falar do gesto psicológico. Não sei. Se você não achar que não é Não, o eu caso, acho, tudo bem, mas eu acho acho muito que interessante. não, acho que é muito complicado e acho que não é o caso. É. Tá certo. Eu trabalho, a Gabi está falando porque eu trabalho muito uma técnica psicofísica deixada pelo o Michael Chekhov, que é um diretor russo, um ator, diretor russo incrível, sobrinho do Anthony Chekhov, então eu estudo muito ele. Todo o meu trabalho de teatro é em cima dessa técnica e todas as minhas aulas eu tento usar o máximo que eu sei, né, dessa técnica. Então, o gesto psicológico é um dos exercícios que o Chekhov deixou. O Chekhov foi um cara incrível, ele foi coach da Marilyn Monroe, então, assim, a Marilyn se transformou nessa atriz, né, que ela foi muito por causa do Chekhov, então e, e eu conheci o Chekhov em 2007, se eu não me engano, acho que 2007, já tem muito tempo que eu estudo essa técnica, que eu tento trazer ela para mim. Então, quanto mais eu faço, mais eu me alimento. Foi uma técnica que mudou a minha cabeça em relação à arte, né? Ela parte da imaginação e do corpo. Ela não passa pelo racional, né? Então, tudo que possa te ajudar a soltar esse corpo e a utilizar a sua criatividade, faça. Outra. Beca de la Vega. Como tem que ser um monólogo? Mais ação ou mais parado? Eu respondi essa pergunta, acho que na aula passada, né? Aula não, É, live. É na, porque na, é uma aula, né? É uma aula. na live passada eu respondi um pouco essa pergunta, né? O monólogo não tem receita de bolo, né? Eu acho que a escolha do texto ela é muito importante. A maioria das pessoas escolhem textos rasos. Quanto mais dificuldade for o texto, mais interessante, mais desafiador vai ser para o artista, né? Então, eu acredito muito na escolha certeira do texto, tá? O problema dos monólogos e dos testes, dos videobooks que eu recebo, é que eles estão muito mais focados para a opinião de quem está vendo, e não para o saber de quem está fazendo, né? Então, assim, se você faz um monólogo muito mais interessado na minha opinião, não vai dar certo. Agora, se você faz um monólogo para você, né, por uma necessidade sua de falar aquele texto, aí pode ser que dê certo. Eu separei aqui uma frase de um cara que eu estou muito apaixonado, que eu já conhecia, do Boal, que eu acho que tem muito a ver com essa pergunta, que eu vou ler para você, tá, Beca? Se Édipo Rei nos fascina, não é porque estamos interessados em Tebas ou na Grécia de Péricles, é porque estamos interessados em nós mesmos. E Édipo fala de nós, fala por nós, fala em nós. Bonito, né? Lindo, lindo isso. E eu acho que essa é a diferença do ator que quer fazer televisão. Ele não está pensando em falar para ele, né? Ele está pensando em ser famoso, em querer fazer novela. Ok, é aquilo que eu falo. A TV é uma consequência do seu trabalho que você tem fora dela. Não tem outro jeito. É óbvio que existem as exceções, a Grazi é uma que eu falei aqui, uma exceção até muito feliz, porque ela realmente deu a volta por cima.
Mas a gente não pode contar com a sorte. A gente tem que contar com estudo e muito trabalho. Não é pouco. E houve uma A dedicação muito próxima grande no caso dela, né? é maravilhoso. Não sei, Carlos, acho que foi Bonou. Carlos Bonou é assíduo sempre. Fábio Keldani. Tô lendo aqui. Faustino Thaís, amei. Tá Olha o aí a Joãozinho aí, Thaís. gente. Joãozinho, Ana Luísa, lá de Belém. Ô, Ana, eu curto tanto você, Arlete, mandando beijinhos. Muito Olha o legal, tá Lucas. aí. Que lindo esse início. Que bonito. Vamos lá. Outra pergunta do Rick Santos. Ator que só o chamam para participação pequena, só o vem para fazer isso? Sim e não. É outra pergunta bem importante, sempre me fazem essa pergunta. Eu não tenho esse rótulo, eu não crio esse rótulo. Mas eu acredito que o ator que sempre faz participação, é aquele ator que resolve, né? Você está precisando de um ator, e aí você liga para ele, você sabe que ele vai estar lá disponível. E aí a gente sempre vê ele como aquele ator que resolve os nossos incêndios, digamos assim. Então existe esse mito, sim, né? Mas eu, particularmente, eu não concordo. Aí eu dei na live passada um exemplo do Claudinho Gabriel, que eu não vou repetir agora, que era um exemplo que é exatamente isso. Eu chamei ele para fazer uma participação e ele acabou pegando quase protagonista de uma novela por causa de uma participação. Então, às vezes, uma participação pode gerar outros trabalhos, né? Então, assim, às vezes um autor vê um bom ator numa participação e fala assim, pô, eu quero escrever para aquele cara que fez aquela participação. E ele continua na novela, né? E aí depende do ator, depende também de como ele se comporta para fazer aquela participação, né? Não sei se eu respondi ou não, mas enfim. Eu, particularmente, não acho ruim. Pelo contrário, eu acho que é trabalho. E trabalho gera trabalho. É energia. Dinheiro é energia. Né? Então, é uma forma também da gente conhecer as pessoas. Né? Agora, o que vai diferenciar você da gente não te ver nesse lugar da participação é o que você está fazendo fora dela. E aí a gente fala assim, poxa, aquele... Né? Vou dar um exemplo aqui, não sei se é bom ou não, mas uma pessoa que eu gosto muito, Alexia Deschamps, né? É uma atriz, na verdade era uma grande modelo, me veio na cabeça o nome dela, não acho nem que responda a sua pergunta, Rick, mas a Alexia era uma atriz que as pessoas consideravam uma modelo, né? Como atriz ela era modelo, né? E talvez como modelo as pessoas considerassem ela uma atriz, né? Ela nunca teve muita credibilidade, porque ela foi uma modelo de sucesso. Nos anos 80, quando eu comecei, ela bombava, né, no mundo inteiro. E aí, de repente, ela resolveu enveredar para a carreira de atriz e teve muitos senões. E aí, de repente, ela resolve investir no teatro. E aí você vê a Alexia Deschamps fazendo um monólogo, onde ela fazia uma personagem super polêmica, que ela fazia eu esqueci o nome da personagem, que ela fazia a presidente do sindicato das putas. Ela lançou um livro e muito polêmico, maravilhoso o livro dela, eu esqueci o nome dela. E aí ela fez esse personagem no teatro e foi incrível o trabalho dela. Então as pessoas começaram a vê-la de um outro lugar, né? Ela não é só a Alexia modelo, ela é a Alexia que, sabe, fez uma peça incrível, sabe? De um lugar de risco muito grande e ela se saiu muito bem. Então a Alexia começa a ter um espaço que sai da participação ou sai da modelo e começa a disputar lugares maiores. Né? Então eu acredito muito nisso. Olha quem é, Luiz. Gabi, minha aluna, como funciona o processo de seleção quando o ator está começando a entregar no mercado de trabalho? Né? Não sei se eu entendi, Gabi. Ela quer saber qual é o melhor caminho para quem está começando. Acho que é isso, né, Gabi? A Gabi deve estar aí, comenta aí. Acho que é Entendi. isso. Acho que é isso. Boa. Se juntar, para quem está começando, como funciona o processo de seleção quando o ator está começando a entregar? É muito difícil, é um meio. Eu tenho que sempre pescar algum insight para poder responder. Né?
é um meio que é muito difícil a gente começar, né? Mas eu acredito que em toda profissão é assim. A gente termina uma faculdade e a gente está com o currículo e aí, para onde eu vou? Né? Tem que entregar o material. É óbvio que a partir do momento que você se formou, você tem que entregar o seu material. Isso aí é uma para outra live, tá? Que eu posso dizer sobre isso. Mas eu já sei qual é o assunto da próxima live de quarta-feira. A Gabi não sabe, normalmente eu combino Opa, com ela. É, saber aqui junto com eu todo estou mundo. pensando, mas esse assunto aqui pode ser muito sobre o material, pode ser, não sei. Acho que a gente podia fazer uma enquete do qual o assunto que as pessoas querem assistir, querem conversar, né, para a gente poder lançar. Mas eu pensei de falar sobre as etapas da produção de elenco, né? Qual o processo que eu faço, né, desde o convite para eu fazer uma novela até a escalação final, né? Uhum. Eu acho que é uma dúvida muito interessante que as pessoas não sabem. E é um assunto que eu gosto muito de falar. Então vamos Vamos, pensar nisso, depois então da live eu vou lançar no Story, a gente faz uma enquetezinha com duas possibilidades de assunto, e aí vocês né? votem o que vocês querem ver na semana que vem. Mas eu queria, eu acho que o que Deixa eu eu... responder a Gabi. Ah, tá. Eu não respondi, não. É É, isso que eu ia falar também. eu acho que tem essa questão de você entregar o material, enfim, mas tem uma questão da gente achar a nossa praia, né? Por exemplo, se você é uma atriz de humor, né? Se junta aos humoristas, né? Corre, vai ver as peças que são peças de comédia, começa a respirar aquele universo, tenta se aproximar, porque é muito difícil entrar no mercado de trabalho, né? Então, assim, eu quando quis ser diretor, né, decidi, né, ser diretor, eu fui correr atrás das pessoas que eu acreditava como diretores. Então, eu fui fazer um curso no Teatro de Amorque, que eu adoro o trabalho deles. Eu fiz uma vivência enorme lá no Amorque, tentei entender o que era mímica corporal dramática, fiz um mergulho na técnica do Etienne Decroux para poder entender o processo de criação do Amorque, que me interessava como artista. Então, assim, eu acho que é muito interessante quando a gente quer ser um artista, tentar entender a nossa zona de conforto ou o nosso gosto, por onde eu quero ir, né? Então, assim, tenta definir isso e tenta ver se você é uma atriz de comédia, uma atriz de drama, ver qual é a peça que mais te interessa, ver se aquele diretor que fez aquela peça que te interessa está dando uma oficina, vai lá, entendeu? Eu acho que isso é uma forma de você estar inserida no mercado de trabalho. Agora, eu acredito muito no ator que se produz, no ator produtor. Eu só acredito nessa possibilidade. Então, assim, produza. Se você não se valorizar, ninguém vai valorizar você. E a única forma é você contar a história que você quer falar, e não você contar a história que do outro, né? Então é muito importante, que é outro assunto para outra live, hein? O É, ator produtor. verdade. Eu vou colocar aqui, Luiz, uma pergunta que foi tema da live passada, mas que tem muita gente perguntando. Aí eu acho que vale a pena a gente voltar um pouco nesse assunto. Uhum. Como você imagina o mercado pós-pandemia? Poxa, mas aí vai ver a live que está lá no É, IGTV. Não, mas assim, dá uma, só eu uma pinceladinha, porque acho. tem umas 5 ou Eu 6 vou dar uma pessoas que pincelada, perguntaram a mas mesma assim, coisa. eu vou aproveitar a pergunta do Antônio, eu sei que muita gente está falando isso. Eu dei uma live inteira sobre esse tema. Então, assim, e tá lá na Arme, na página dela, tem parte um e parte 2. É muito legal, foi minha primeira live, sozinho, inesquecível, e eu acho que foi muito bacana, então acho que vale a pena dar um pulinho lá. Vai Eu lá. acredito muito, eu acho que para o teatro, eu acho que a gente não vai voltar tão cedo, acredito que só para 2021, né? Eu acho que as emissoras o mercado não está parado, o mercado congelou, mas as produções estão em movimento, né? Foi isso que eu falei. Tem muita seleção acontecendo, seleção de séries, principalmente, acontecendo, a formação do elenco acontecendo, para que quando voltarmos à normalidade, isso possa já estar preparado, porque demora um tempo, né? A produção de elenco não é tão fácil, assim, tem um tempo até a gente formar esse elenco, né? Então, eu sinto que as produções estão acontecendo, o mercado publicitário está bombando, eu tenho feito muitas campanhas com elencos,
gravando em Gente, casa com também. O self-tape, audiovisual tá rolando. Hoje né? mesmo entrou Então, pedido o de elenco mercado para está... série. E aí, assim, o que eu imagino pós-pandemia é que o teatro vai ser tardio a volta dele, as emissoras eu acho que vão voltar com todo o grau de restrição, né, e cuidados necessário. Acho que vai ser muito difícil, muito delicada essa volta, né, porque como é que vai botar carro especial para todo mundo? Será que os atores que fazem participação, será que os atores que não têm carro para chegar até, no caso do Projac ou da Record, que é longe, tem que pegar, às vezes, 2, 3 conduções. Como é que é isso? Né? Então, assim, é um caso realmente a se pensar, né? Mesmo botando carro, tem o risco de contágio, né? Então, eu acho que é muito delicado, acho ainda muito prematuro para a gente responder essa pergunta, né? Eu fico pensando muito nos atores de participação que ralam pra caramba, que normalmente não tem carro, chegando lá e abrindo a porta e falando, entregando alguma coisa para a pessoa, né? É complicado, é complicado. Mas assim, eu acredito, eu acho que a gente vai estar muito ávido da gente fazer coisas juntos, né? Eu acredito muito no encontro pós-pandemia. Eu acho que o mercado, eu falei também que vai ter um congestionamento de atores, porque todas as séries foram congeladas. Quando voltar, vai ter um troca-troca de ator, porque o ator que estava escalado para uma série vai coincidir de pegar um outro projeto, e aí vai ter que ser disputado por 2 trabalhos ou 3, então vai ter uma troca-troca de elenco muito grande, isso vai acabar gerando mais trabalho para todo mundo. Né? Que Então bom, né? eu sou muito promissor. Esperemos Eu que esse sou muito, momento chegue logo. eu sou Eu, muito eu... promissor e otimista no mercado pós-Covid. E audiovisual, Quando, principalmente. quando o ator Cavalcante, Rafa, quando o ator acessa uma emoção bem difícil, qual dica para se desfazer dessa emoção? Excelente pergunta, da outra live também, eu adoro essas perguntas, perguntas diferentes, né? Muito legal. Eu acho que é muito importante o ator ter o controle da emoção. Né? Eu não acredito muito no ator que se perde na emoção. Né? Se ele se perde, ele não tem noção do que ele está fazendo em cena. E eu acredito muito no ator que sabe o que está fazendo em cena e que negocia com o personagem. Né? O personagem ele está nervoso, ele está, digamos, triste, mas eu não posso estar triste. O ator que estou fazendo o personagem, eu não estou triste, eu tenho que estar muito bem para poder vestir o personagem com a tristeza necessária e poder sair dele. Isso é técnica, isso a gente ensina em teatro. Né? O ator que se envolve e se perde na emoção, perdeu, ele não sabe o que ele vai fazer. E aí o outro ator que está conversando com ele vai se ferrar. Né? Agora, o ator que sabe e conduz a emoção, esse ator sabe e me ganha. Né? Então, acho muito importante a gente ter uma técnica necessária para que a gente não se envolva. É óbvio que às vezes a emoção fala mais forte, né? E realmente a gente vai junto, mas é muito importante a gente saber voltar, e aí eu considero a sua pergunta excelente. Eu trabalho muito isso nas aulas, eu falo muito do vestir o personagem, que nem uma roupa. O ator, ele veste aquele personagem como se realmente estivesse vestindo uma camisa, e ele tira a camisa quando ele acaba o personagem e vai para casa. Né? Esse é o ator. E isso é técnica. Excelente pergunta, adorei. É bom. Não que as outras Sabia que não você ia fossem. gostar, eu sabia. Se comparar, Carol, se comparar a outros artistas, não sei se é algo legal, mas se espelhar, inspirar em alguém é bom? Acho que você responde a própria pergunta, muito linda também sua pergunta. Eu tenho... eu acho assim... Eu acho que sim. A gente, Carol, tem que saber o que é bom e o que não é bom. Né? A gente tem que ter esse diferencial, esse simancol, costumo dizer. Né? É muito importante a gente saber quando é uma boa atuação e quando não é uma boa atuação, em quem eu vou me espelhar. Eu acho que isso é uma grande questão, né, que mistura muito com egos, né?
Por exemplo, eu tenho toda uma lógica em cima das atuações de televisão que eu vejo por aí. Para mim é tudo igual. É difícil eu gostar de um ator que faz televisão, né? Assim, para mim o ator, a gente, é aquilo que eu falo, a gente estuda a vida inteira, né? O ator estuda a vida inteira para ter a possibilidade de viver vários personagens. Aí o ator entra na televisão, pega um contrato longo e vive sempre o mesmo personagem que é ele próprio, né? Ele não vive o personagem. Eu não consigo diferenciar o nome do ator, a celebridade que ele se forma, eu não consigo ver outros personagens. A maioria, eu vejo sempre, é o mesmo ator fazendo um personagem diferente. O grande barato seria, nossa, é a gente poder ver o personagem e não o nome do ator. Eu sei que isso é muito difícil, que aí tem uma outra lógica, né? A televisão trabalha com a repetição, né? Se você deu certo naquele personagem, você vai ser sempre aquele personagem. Então é muito difícil para o ator de televisão, durante 8 meses de trabalho, de gravação, decorando às vezes 30 cenas por dia, ser genial. Eu entendo isso, mas tem uma comodidade muito grande no sentido do que ele faz fora dali, né? Isso eu não vejo acontecer. Eu vejo assim, eu chego para os meus amigos, artistas, falo assim, vai ter um curso de Luiz, olha só, doutor. desculpa interromper, a live vai acabar em 2 minutos. Obrigada, Não o Amon acredito. me avisou aqui, vai acabar em 2 minutos. Então, acho Mas que... eu tenho um final, mas aí eu não Então, sei. vamos encerrar, porque se a gente for até o final, ela não salva, Tá. entendeu? A gente encerra e volta, gente. Voltem, Mas voltem que mas eu tem... não posso. Tá, Hã? mas a gente vai voltar, eu vou finalizar essa pergunta e aí a gente faz o final e termina, porque eu nem posso, eu tenho outra live. Ai, gente, tá muito importante essa pessoa. Então, vamos fazer isso. A gente cai e voltem. Fiquem todos aí, a Tá gente vai voltar bom, em 1 minuto. Me manda a solicitação, Luiz. tá legal.